Olá! Já parou para pensar se o futuro do tratamento de condições neurológicas mais complicadas vai além dos remédios que a gente conhece? Hoje a gente vai mergulhar em tecnologias que, olha, conversam diretamente com o cérebro, abrindo um leque de possibilidades totalmente novas. Por muito, muito tempo, a medicina se apoiou quase que só em medicamentos para tratar distúrbios cerebrais. Mas e se essa não for a história completa? Será que a tecnologia pode de repente oferecer caminhos diferentes, talvez até mais eficazes e personalizados? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Bom, vamos ser sinceros. Para muita, mas muita gente mesmo, os tratamentos que já existem para condições neurológicas e de saúde mental simplesmente não dão o resultado esperado. E é nesse espaço, nessa lacuna, que nasce uma necessidade gigante de buscar soluções novas, de pensar fora da caixa. A epilepsia, por exemplo, é um retrato perfeito desse desafio. É uma condição onde a atividade elétrica do cérebro de repente sai do controle, sabe? E isso causa convulsões que impactam a vida das pessoas de um jeito absurdo. E agora se prepara para esse dado do relatório da Conitec, porque ele é alarmante. Mesmo usando os melhores remédios disponíveis no mercado, 35% dos pacientes com epilepsia não conseguem controlar as crises. Pensa no que isso significa. É mais de um terço de todo mundo que vive com essa condição e que continua sem uma solução que funcione. Fica claro que a gente precisa, e muito, de alternativas. E é exatamente aí que a tecnologia entra em campo. Imagina um aparelho que funciona tipo um marca-passo, só que em vez de ser para o coração, é para o cérebro, ajudando a colocar a atividade elétrica dele nos eixos. Essa é a ideia por trás da estimulação do nervo vago, ou ENV. Tá, mas como é que isso funciona na prática? É um processo em 3 passos, bem direto. Primeiro, um gerador bem pequeno é implantado debaixo da pele. Depois, esse aparelho começa a enviar uns pulsos elétricos bem leves e constantes para o nervo vago, que é uma espécie de autoestrada de comunicação com o cérebro. E o resultado? Esses sinais ajudam a acalmar o cérebro, diminuindo aquelas descargas elétricas que causam as convulsões. Certo, mas e a eficácia disso? Funciona mesmo? Os dados analisados pela Conitec mostram o seguinte: mais ou menos 30% dos adultos que fizeram o tratamento tiveram uma redução de no mínimo 50% nas crises. Por um lado, isso é uma vitória gigantesca para um grupo de pessoas que não respondia a mais nada. Mas por outro, mostra que a ENV ainda não é a cura mágica para todo mundo. E é por isso que a gente precisa ter os pés no chão. A própria Conitec, em seu relatório oficial, é bem cautelosa. Ela diz que o efeito em adultos foi de pequeno a moderado e que ainda existe uma grande incerteza sobre os resultados em crianças. E isso só reforça o quanto é crucial ter uma avaliação científica super rigorosa antes de sair adotando qualquer nova tecnologia. Ok, a gente falou de uma abordagem que envolve uma cirurgia, certo? Mas e se existisse um jeito de fazer algo parecido sem ser tão invasivo? A resposta é sim. E a ideia por trás é simplesmente fascinante. Em vez de consertar o cérebro, a gente vai treinar o próprio cérebro. Vamos conhecer o neurofeedback e como ele é usado no TDAH? E aqui, olha, a filosofia é completamente diferente. De um lado, você tem a medicação, que usa química para mudar o funcionamento do cérebro. Do outro, o neurofeedback, que é quase como uma fisioterapia para o cérebro. Ele não te dá o foco de bandeja, ele ensina o cérebro a encontrar esse estado de concentração e a se manter ali, por conta própria. Imagina jogar um videogame, só que o controle é a sua mente. É basicamente isso. Sensores ficam lendo suas ondas cerebrais em tempo real. Quando o seu cérebro entra no estado que você quer, tipo de foco, você ganha uma recompensa na hora, como o personagem do jogo avançando. De tanto repetir isso, o cérebro vai aprendendo o caminho e começa a fazer sozinho. Mas ó, um ponto de atenção fundamental aqui. Assim como qualquer tratamento de saúde, a supervisão de um profissional é indispensável. Não dá para fazer em casa. O Instituto Paulista de Déficit de Atenção é bem direto ao alertar que o neurofeedback tem que ser feito por um especialista, porque o processo é complexo, envolve ajustes finos e decisões clínicas importantes. A gente pode até pensar que esse debate sobre novas tecnologias é coisa de agora, do século XXI, mas a verdade é que essa tensão entre o novo e o que já existe na medicina é uma história, bem antiga. Então vamos fazer uma viagem no tempo, lá para a Bahia do século XIX, com a ajuda da histórica Gazeta Médica. E o que será que a gente encontra nesses arquivos de quase 150 anos? Queixas que soam surpreendentemente familiares.
Pois é, já naquela época, a galera da medicina reclamava do ensino muito teórico e da resistência em adotar novas ferramentas e práticas que já estavam disponíveis. E tem essa citação de 1862 que resume o dilema de um jeito brilhante. Um relator da época dizia que não botava fé na patologia de livro e defendia a patologia viva, ou seja, o estudo direto do paciente na prática. Fala sério, não é um paralelo incrível com o debate que a gente tem hoje entre a teoria dos remédios e as tecnologias que agem em tempo real? E essa mudança não aconteceu da noite para o dia, viu? Longe disso. Como a linha do tempo mostra, levou décadas para que novas abordagens como o uso do microscópio se tornassem padrão. A história nos ensina uma lição muito valiosa. Inovação na medicina é um processo lento, gradual. É uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Então tá, depois dessa viagem pelo presente e pelo passado, o que é que fica para o futuro? A mensagem, no fim das contas, é bem clara. O caminho a seguir é uma corda bamba. Exige um equilíbrio muito delicado entre o entusiasmo com as novidades e o rigor total da ciência. Então, vamos só juntar as peças aqui para a gente não esquecer. De um lado, temos a estimulação do nervo vago. É uma abordagem invasiva, com cirurgia, mas que já tem estudos clínicos e o selo de aprovação de órgãos oficiais. Do outro, o neurofeedback. Uma técnica que não é invasiva, baseada em treinamento, super promissora, mas que ainda precisa de mais estudos fortes e, o mais importante, da supervisão de um especialista. E a lição final, aquela que vem lá da Bahia do século XIX, mas que vale até hoje, é atemporal. Essa tensão, essa briga entre a resistência ao novo e a cobrança por provas de que algo funciona, não é um obstáculo. Pelo contrário, é o motor que faz a medicina avançar do jeito certo, com segurança e responsabilidade. O pé atrás, o rigor, são tão importantes quanto a própria inovação. Isso nos deixa com a grande questão para o futuro, né? A jornada para entender e tratar o cérebro, nossa, está muito longe de acabar. E o desafio que vai definir as próximas décadas não é apenas descobrir o que a gente consegue fazer, mas sim como a gente faz isso ser seguro, eficaz e chegar de verdade a quem precisa. E a resposta para essa pergunta, bom, ela está sendo construída neste exato momento.